Alô galera, bom dia. Eu sou o professor Claudão. Estamos aqui para resolver uma questão do Enem 2015, prova azul. Inclusive é a primeira questão da prova. Vamos lá? Começando, olha. Um investidor inicia um dia com X ações de uma empresa. No decorrer desse dia, ele efetua apenas dois tipos de operações, comprar ou vender ações. Para realizar essas operações, ele segue estes critérios. Então temos aqui três critérios, né? Primeiro critério, vende metade das ações que possui assim que seu valor fica acima do valor ideal, chamado de VI. Segundo critério, compra a mesma quantidade de ações que possui assim que seu valor fica abaixo do valor mínimo, chamado de VM. E terceiro critério, ele vende ações, ou melhor, ele vende todas as ações que possui quando o seu valor fica acima do valor ótimo, VO. Então nós temos três critérios aqui, ele vai atender esses três critérios e terminar, claro, quando ele vender todas as ações. Então nós vimos que são dois tipos de operações, compra ou venda. No primeiro ele vende, no segundo ele compra, no terceiro ele vende de novo, ou seja, ele vende duas vezes e compra, uma vez apenas. Então o gráfico ele vai apresentar para você, nesse eixo aqui, que é o eixo das ordenadas, o valor da ação em reais. E nesse eixo horizontal, o eixo das abscissas, o tempo e hora. Então a função estará trabalhando o valor da ação em função do tempo. Então vamos analisar, começando aqui com o gráfico. Dando um zoom aqui. Vamos observar. Às 10 horas da manhã, né, o que acontece? Ele inicia, né, os seus trabalhos, né, as ações aqui vão crescendo até chegar a esse ponto aqui onde fica localizado o valor ideal. Quando ele passa desse ponto aqui, olha, o que vai acontecer? Ele vai ficar acima do valor ideal. E acima do valor ideal, o que acontece? O investidor vai vender a metade das ações que possui. Então, nesse ponto, ele vai vender a metade das ações. Perfeito. Daí, ele vai continuar o gráfico, que foi crescente. Agora, o gráfico, nesse ápice aqui, ele vai decrescer, tá? Ele vai decrescer, só que quando ele decrescer, ele vai passar de novo, só que decrescendo, pelo valor ideal. Ele vai ficar abaixo do valor ideal. Mas como vocês observam, não existe nenhum critério de operação para abaixo do valor ideal. Só tem acima do valor ideal. Muito bem. E vai então decrescendo a função até ele chegar nesse ponto aqui. Olha. Então a função saiu daqui, chegou nesse ponto aqui. A partir desse ponto, o que vai acontecer? Ele vai ficar abaixo do valor mínimo. E é um dos critérios. Abaixo do valor mínimo, né? Abaixo do valor mínimo, o investidor ele vai comprar a mesma quantidade de ações que ele possui. Então, uma segunda operação, né? Terceira operação, então ele vai descer aqui abaixo. Agora ele vai subir de novo. Quando ele subir, ele vai de novo passar pelo valor mínimo. Acima do valor mínimo não existe nenhum critério, né? Só existe acima do valor ideal e acima do valor ótimo, que é o item 3. Então a função vai continuando, até novamente passar pelo valor ideal e ficar acima do valor ideal. E como eu já falei antes, acima do valor ideal, ele vai ter uma outra operação. Ou seja, ele vai novamente vender metade das ações nesse ponto aqui. Muito bem. Daí em seguida, a função vai crescer, vai continuar crescendo, até ele atingir esse outro ponto aqui, né? Nesse outro ponto, o que vai acontecer? Ele vai ficar acima do valor ótimo. E acima do valor ótimo também é um outro critério. Então, acima do valor ótimo, ele vai vender todas as ações que ele possui. Então, quando ele vendeu todas as ações, acabou-se as operações. Não vai ter mais operação daí em diante. Então vamos analisar agora o tempo dessas ações. Vou colocar aqui em verde. Vamos ver o tempo.
Quando ele chegou nesse ponto aqui, foi mais ou menos entre 10 e 11 horas. Nesse período aqui, o que aconteceu nesse período? Ele ultrapassou, né, o valor ideal. Então, essa aqui foi a primeira operação. Vou botar primeira operação. Muito bem. Agora aqui, quando ele chegou, andou tudo isso aqui, chegou nesse outro ponto aqui, mais ou menos entre 11 e meio-dia, ele ficou abaixo do valor mínimo. Então aqui a segunda operação, né? Segunda operação. Nesse outro ponto aqui que eu acabei de mostrar para vocês, ele, mais ou menos um pouco antes de 1 hora da tarde, ele ultrapassou o valor ideal, ficou acima, então novamente uma outra operação, terceira operação, né? Terceira operação. E agora, por fim, quando ele atingiu esse ponto aqui, ele ficou acima do valor ótimo, que foi a quarta e última operação. Então, acima do valor ótimo, a quarta operação. Portanto, ele apenas conseguiu fazer 4 operações. Então, essa é a letra correta. Ok?